E se tudo o que te ensinaram sobre a morte estiver errado? A maioria das pessoas acredita que a existência termina com o último suspiro. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas o começo? Os antigos manuscritos revelam um segredo inquietante. Os primeiros 49 dias após a morte são uma jornada intensa, repleta de desafios, visões e revelações que podem definir o destino final da alma. Segundo esses textos sagrados, esse período crucial determina se a consciência alcançará a libertação ou será puxada de volta à roda incessante das reencarnações. E o mais assustador, a maioria falha nesse teste sem nem perceber. Poucos conhecem esse conhecimento ancestral, perdido no tempo, ocultado por razões desconhecidas. O livro tibetano dos mortos detalha minuciosamente cada fase dessa travessia, revelando como a consciência é confrontada por testes que parecem retirados de sonhos ou pesadelos. Mas a grande questão é: por que ninguém fala sobre isso? Por que esse conhecimento foi apagado da história? O que querem esconder de você? A resposta pode mudar completamente sua visão sobre a vida e a morte. A morte sempre foi retratada como um ponto final, mas os antigos sabiam que, na verdade, ela é uma porta, uma passagem para uma realidade que poucos estão preparados para enfrentar. Segundo os ensinamentos do Livro dos Mortos, o que acontece após o último suspiro não é um vazio, mas uma jornada de 49 dias repleta de encruzilhadas, desafios e escolhas que determinarão o destino da alma. Imagine atravessar um território desconhecido, onde cada decisão pode definir se você será libertado ou arrastado de volta ao ciclo da existência terrena. Agora, imagine percorrer esse caminho sem sequer saber que ele existe. Os sábios do passado deixaram instruções para aqueles que buscam compreender essa travessia, mas apenas os preparados conseguem reconhecê-las. Nos primeiros instantes após a morte, a consciência se vê livre do corpo, sem peso, sem limites físicos. No entanto, o apego à vida terrena pode ser um obstáculo insuperável. Quem passou a vida obcecado pelo mundo material pode se desesperar e perder a única chance de escapar do ciclo de renascimentos. Mas há aqueles que, através do estudo e da preparação, aprendem a navegar esse momento crítico. Eles percebem a verdade. A morte não é o fim, mas um portal para algo muito maior. O que poucos sabem é que essa jornada pós-morte pode ser influenciada diretamente pela forma como alguém viveu. Indivíduos que praticaram meditação, introspecção e estudo das escrituras sagradas não enxergam a morte como um abismo aterrador, mas sim como uma transição natural. Aqui não há um julgamento externo, mas sim um confronto inevitável com a própria consciência. E é nesse momento que a alma encara seu primeiro e mais importante desafio, o encontro com a luz clara da realidade. Nos primeiros momentos após a morte, algo surpreendente acontece. A alma, agora livre, depara-se com uma luz de brilho intenso, impossível de ignorar. Os antigos manuscritos descrevem esse fenômeno como a verdade absoluta, a grande oportunidade de libertação. Se a consciência simplesmente se entregar a essa luz, poderá escapar do ciclo de reencarnações para sempre. Mas há um problema: a maioria não está preparada. O sistema atual nos mantém exatamente assim, focados no externo, sem tempo para olhar para dentro, aprisionados em rotinas exaustivas, distraídos pelo excesso de entretenimento. Religiões falam sobre a vida após a morte, mas quantas realmente ensinam como escapar dela? Governos criam rotinas exaustivas, mas quantas incentivam o despertar da consciência? O entretenimento moderno virou uma ferramenta de distração constante. Você já percebeu como estamos sempre cercados por algo que nos mantém ocupados? Notícias,
redes sociais, consumo desenfreado. Tudo isso existe para evitar o silêncio, porque no silêncio a verdade começa a emergir. No silêncio, a pessoa pode lembrar que existe algo além, algo que sempre foi ocultado. O mais irônico, esse conhecimento nunca esteve realmente perdido. Ele sempre esteve nos textos antigos, nos manuscritos esquecidos, nos ensinamentos dos verdadeiros mestres. Mas a pergunta é: quantos realmente estão dispostos a buscar esse conhecimento? Quantos conseguem se desligar das distrações o suficiente para enxergar a realidade? A maioria seguirá o fluxo, sem perceber que está presa. Mas para aqueles que começam a despertar, um novo caminho se abre. E talvez, apenas talvez, esse seja o primeiro passo para escapar do ciclo de renascimentos. Agora, a pergunta é inevitável: você está preparado para o que acontece após a morte? A maioria das pessoas passa a vida sem nem ao menos considerar essa questão. E por isso, quando o momento chega, são tragadas pelas ilusões e presas à roda das reencarnações. Mas será que existe uma forma de escapar desse ciclo? Será que o que fazemos em vida pode determinar nosso destino após a morte? Agora eu quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que a sociedade moderna nos mantém distraídos de propósito para que nunca descubramos esse conhecimento? Se esse vídeo te fez refletir, não pare por aqui. Na tela tem outro conteúdo que pode expandir ainda mais sua visão sobre os mistérios da existência. Clique agora para assistir e continue essa jornada de descobertas. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade, antes que seja tarde demais. A única forma de escapar do ciclo não está em dogmas, templos ou rituais, ela está na própria consciência. Os manuscritos tibetanos e diversos textos sagrados ensinam que, para reconhecer as ilusões após a morte, é preciso primeiro reconhecê-las em vida. Isso significa treinar a mente para ver além dos desejos, das emoções passageiras e das distrações constantes. É o mesmo princípio dos sonhos lúcidos. Quem percebe que está sonhando pode controlar o sonho. Da mesma forma, quem percebe a ilusão no pós-morte pode escapar dela. Os ancestrais sempre souberam disso, mas essa verdade foi obscurecida ao longo do tempo. Treinar a consciência não é algo místico ou inalcançável, é um processo prático. Meditação, introspecção, estudo de textos antigos. Busca por clareza mental. Essas são ferramentas que fortalecem a mente antes do grande momento da transição. Imagine alguém que nunca treinou sua atenção, tentando se manter calmo no meio de um terremoto. Impossível, certo? O mesmo acontece no pós-morte. A alma entra em pânico, se apega às ilusões e perde a chance de libertação. Mas quem treinou a mente para reconhecer a verdade pode passar por esse processo com plena lucidez. O mundo moderno, um sistema projetado para manter a alma presa. O problema é que a sociedade moderna faz de tudo para impedir esse tipo de preparo. Desde cedo, somos ensinados a focar apenas no material, no consumo, no entretenimento. E aqui está, uma revelação perturbadora. O que mantém a alma presa à roda de reencarnações não é um castigo divino. É um sistema projetado para que ninguém perceba que está preso. Agora, a pergunta é inevitável. Quem controla esse sistema? Quem tem interesse em manter as pessoas cegas para esse conhecimento? Poucos se fazem essa pergunta. Mas quem ousa buscá-la pode encontrar um dos maiores segredos ocultos da humanidade. Se a chave para escapar da roda das reencarnações está na consciência, por que quase ninguém fala sobre isso? A resposta é simples. O mundo moderno foi projetado para manter as pessoas distraídas. Os manuscritos antigos alertavam que, quanto
mais uma civilização se afastasse da espiritualidade verdadeira, mas as almas ficariam presas ao ciclo pós-morte. Os ancestrais sabiam que uma mente ocupada demais com desejos, consumo e medo não teria clareza suficiente para perceber a verdade no momento decisivo. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira carregando remorso por algo que fez. Ao morrer, essa culpa se intensifica, tornando-se insuportável. Como um ímã, ela será atraída para uma nova vida, onde, de alguma forma, terá que lidar com esse peso novamente. Por outro lado, alguém que desenvolveu sabedoria e compreensão pode perceber, no instante final, que o passado já passou. E essa simples percepção pode ser a chave para escapar. Os antigos nos ensinaram que o verdadeiro inferno ou paraíso não está em um lugar. Ele existe no estado da mente no momento da morte. E se tudo isso for verdade, então uma pergunta inevitável surge. Como alguém pode se preparar para esse momento? Como garantir que no instante final a consciência não seja esmagada pelo peso do que viveu? A resposta não está em rezas vazias ou rituais mecânicos. A resposta está no treinamento da mente, porque no fim, o que define o destino de uma alma não é o que ela fez, mas como ela enxerga suas próprias ações. E é nesse ponto que surge a última grande escolha: aceitar a libertação ou ser arrastado de volta ao ciclo de vidas. No final dos 49 dias pós-morte, a alma se vê diante da decisão mais importante de sua existência: seguir livre ou voltar à roda das encarnações. Esse momento é descrito nos antigos manuscritos como o teste final. Se a consciência tiver sido treinada para desapegar, reconhecer as ilusões do ego e do mundo material, poderá escapar do ciclo. Mas se ainda estiver presa a desejos, apegos e medos, será puxada de volta para uma nova vida, onde enfrentará tudo novamente. Os ancestrais sabiam que esse processo não é uma punição, mas uma consequência natural daquilo que a mente carrega. Imagine alguém que passou a vida obcecado por poder. No instante da morte, essa obsessão não desaparece, ela se intensifica. Esse desejo pode arrastá-lo para uma nova vida, onde de alguma forma buscará recuperar esse poder. Da mesma forma, uma pessoa que viveu com compaixão e sabedoria pode, no momento final, perceber que não há mais nada a aprender aqui. Essa clareza pode levá-la à libertação. O problema é que quase ninguém se prepara para essa escolha. E sem preparação, a maioria repete os mesmos erros. Renascem com os mesmos padrões, vivem as mesmas dores e não fazem ideia de que já passaram por essa jornada antes. Mas existe um segredo que poucos conhecem, algo que os ancestrais registraram nos ensinamentos mais ocultos. Existe um caminho para sair dessa roda antes da morte. Após enfrentar os desafios do bardo, a alma entra em um processo ainda mais intenso, a revisão da vida. Diferente do que muitos imaginam, não há um tribunal celestial, não há um Deus severo ditando sentenças, nem uma entidade decidindo destinos. O que acontece é algo muito mais profundo e impossível de evitar. A alma revive cada momento da sua existência, mas não apenas como uma lembrança. Ela sente. Se em vida trouxe felicidade a alguém, sente essa alegria como se fosse sua. Mas se feriu alguém, experimenta essa dor na mesma intensidade. Os manuscritos tibetanos descrevem esse processo como um espelho perfeito, onde não há como mentir ou fugir. E para muitas almas, esse é o verdadeiro inferno. Alguém que passou a vida ignorando os sentimentos alheios se vê subitamente inundado por um turbilhão de emoções que nunca havia considerado. Um tirano sente a opressão que impôs. Um traidor experimenta a dor da desconfiança que plantou. Os antigos sabiam que essa experiência é decisiva para o que vem depois.
Quem aceita o que vê, aprende e libera o peso do passado, pode seguir adiante. Mas quem se prende ao arrependimento, à culpa e ao medo, inevitavelmente será puxado de volta ao ciclo das reencarnações. Imagine isso como um grande balanço existencial. Se a vida foi marcada por ações positivas e uma mente desperta, a alma pode ter clareza para seguir rumo à libertação. Mas se foi dominada por vícios, raiva e orgulho, acabará se condenando pela própria consciência. E aqui surge algo ainda mais intrigante. Essa revisão não tem um tempo fixo. Para algumas almas, parece um instante. Para outras, pode parecer uma eternidade. Mas quando finalmente termina, resta apenas uma pergunta: a alma aceitará o que viu e seguirá livre? Ou se prenderá às próprias sombras e será arrastada para mais uma vida? Aqui está uma verdade surpreendente que poucos conhecem. Ninguém impõe um destino à alma. Não há um juiz supremo, um carrasco cósmico ou um Deus enfurecido determinando para onde ela irá. O único juiz nesse processo é a própria consciência. Se uma alma viveu uma vida marcada por culpa, medo e arrependimento, essa energia a puxará de volta ao ciclo do sofrimento. Mas se conseguiu alcançar clareza e aceitação, pode finalmente seguir rumo à libertação. Os manuscritos antigos sempre foram claros sobre isso. O verdadeiro castigo ou recompensa não vem de fora, ele vem de dentro. Isso explica por que algumas almas reencarnam rapidamente, enquanto outras parecem desaparecer, transcendendo esse ciclo. Depois das ilusões sutis, vem algo ainda mais desafiador: o bardo. O bardo é descrito nos antigos manuscritos como um espaço pós-morte, um reino entre vidas. Aqui, tudo é fluido e imprevisível, como um sonho lúcido sem controle. A alma ainda não percebe que morreu e suas emoções moldam a realidade ao seu redor. Se sente medo, vê sombras ameaçadoras, se sente apego, revive cenas do passado. Tudo é reflexo de sua própria consciência. Os antigos mestres alertaram: o bardo pode ser uma chance de despertar ou um labirinto sem saída. Dentro desse espaço, a alma vagueia sem direção, revivendo memórias e desejos como se fossem reais. E imagine alguém que passou a vida obcecado por riqueza. No bardo, essa pessoa pode ver pilhas de ouro à sua frente, mas sempre que tenta pegá-las, elas desaparecem. Outra pessoa, carregada de culpa, pode reviver seus piores momentos, como se estivesse presa a um ciclo de arrependimento eterno. Não há céu ou inferno, apenas a mente interagindo com suas próprias projeções. É como um espelho infinito, onde tudo o que se reflete é aquilo que a pessoa carregou dentro de si em vida. Mas há algo ainda mais intrigante. Algumas almas conseguem perceber que estão presas nesse estado e tentam escapar. Elas sentem que há algo além, que essa não pode ser a realidade final. No entanto, nesse momento, surge um novo teste, porque o bardo não é apenas um lugar de memórias. É um espaço onde forças sutis começam a se manifestar. Seriam elas guias benevolentes? Ou apenas ilusões mais profundas, prestes a se transformar em algo muito mais aterrorizante? No meio do caos do bardo, algo inesperado acontece. Alma, perdida entre memórias e desejos, começa a perceber a presença de seres misteriosos. No início, parecem benevolentes, figuras luminosas, mestres espirituais, talvez até ancestrais familiares que oferecem ajuda. Os manuscritos tibetanos descrevem esse momento como uma grande oportunidade. Se a alma reconhecer que essas aparições são apenas reflexos da própria mente, poderá escapar da roda do renascimento. Mas se hesitar, se duvidar, algo sinistro acontece. As formas começam a se transformar. O que era luz vira sombra. Os rostos amorosos se tornam aterrorizantes.
As vozes suaves se distorcem em sussurros ameaçadores. E então a alma percebe, não há ninguém ali além dela mesma. Deuses vingativos, demônios gigantes, rostos distorcidos que gritam e perseguem a alma sem piedade. O terror absoluto. Mas aqui está a chave. Nada disso é real. Essas aparições são apenas manifestações dos medos mais profundos da consciência, reflexos de tudo aquilo que a mente temeu em vida. E é aqui que a alma enfrenta o maior teste. Se fugir ou lutar, se perderá ainda mais na ilusão. Mas se permanecer imóvel sem reagir, algo incrível pode acontecer. O terror desaparece, o vazio se abre e por um instante tudo fica em silêncio. Os antigos já conheciam esse segredo. Nos manuscritos ancestrais, eles deixaram um ensinamento claro. Quem nunca treinou a mente para reconhecer ilusões, dificilmente conseguirá superar esse teste. É o mesmo princípio dos pesadelos. Se você percebe que está sonhando e se recusa a ter medo, o monstro desaparece. Mas quantas pessoas conseguem ter essa clareza quando mais precisam? No pós-morte, a lógica é a mesma. Quem aprendeu a lidar com o medo, quem treinou a mente para não cair nas armadilhas da ilusão, pode seguir adiante. Mas para aqueles que não conseguem, o destino já está traçado, porque depois do terror vem o julgamento, e não por uma força externa. O juiz é a própria alma. O medo surge. O apego à identidade terrena ainda é forte. A luz parece intensa demais, avassaladora. E por conta disso, muitos desviam o olhar, fugindo da única chance de libertação verdadeira. Esse medo não nasce do acaso. Ele é cultivado ao longo da vida, reforçado por crenças que nos fazem temer a morte como algo sombrio e desconhecido. Os antigos mestres sabiam que a mente humana cria barreiras contra aquilo que não compreende. Assim, ao invés de se entregar à luz, a alma tenta se agarrar ao que conhece, sons, formas, memórias familiares. Mas essa resistência tem um preço. Aqueles que rejeitam a luz entram em uma nova fase da jornada pós-morte. Uma fase em que ilusões começam a dominar a percepção. Aqui, a alma é confrontada com projeções assustadoras, reflexos de suas próprias emoções e desejos não resolvidos. O que acontece a seguir? O que a espera nessa nova etapa da travessia? Essas respostas estão ocultas nos ensinamentos ancestrais, e poucas pessoas ousaram explorá-las. Imagine um viajante que, após uma longa jornada, encontra um portal brilhante, uma passagem para um mundo perfeito. A oportunidade de uma existência sem dor, sem medo, sem limitações. Mas em vez de atravessá-lo, ele hesita. Algo dentro dele sussurra que pode ser um truque, uma armadilha. O medo o domina e ele recua. E nesse momento, sua realidade começa a se transformar. Agora, perdido em suas próprias dúvidas, ele começa a enxergar sombras, reflexos distorcidos do que deixou para trás. Figuras familiares surgem, vozes conhecidas chamam por ele. O que antes era uma escolha clara se fragmenta em mil ilusões. E é exatamente assim que muitos se perdem no processo da morte, sendo tragados de volta ao jogo da existência. Mas o que exatamente são essas ilusões? De onde elas vêm? Assim que a alma recusa a luz clara da realidade, o que antes era uma experiência de pura verdade começa a se desfazer. A mente, ainda carregada de memórias da vida terrena, projeta imagens familiares, rostos amados, vozes queridas chamando pelo nome. Até mesmo figuras religiosas podem surgir como se estivessem ali para guiar o espírito. Mas essa é a grande armadilha. Os manuscritos antigos alertam que tudo isso são criações da própria mente. Ilusões destinadas a manter a alma presa ao que já passou. E o problema é que a maioria acredita no que vê. É um mecanismo semelhante ao dos sonhos. Quando alguém sonha, acredita que aquilo é real, até despertar. No estado pós-morte, é quase a mesma coisa.
Mas aqui há uma diferença crucial. A confusão pode durar muito mais tempo. O que a alma enxerga não passa de um reflexo dos seus próprios desejos, medos e crenças. Se em vida foi muito apegada à família, verá seus entes queridos chamando por ela. Se foi devota de uma religião, verá deuses e anjos. Mas tudo isso é projeção da própria consciência. Os ancestrais sabiam disso e deixaram avisos claros. Não confie no que parece real nesse momento. É como estar dentro de um teatro, onde todas as cenas foram escritas para persuadir o espectador. Se a alma não perceber que está dentro de uma ilusão, logo será arrastada para um estágio ainda mais caótico e confuso. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.